Vamos falar sobre o tempo, então. Vamos lá. Cabelinho, Léo e ouvintes, vocês já ouviram aquela historinha que o tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem? O tempo tem o tempo que o tempo tem. Né? Eu trouxe essa historinha pra gente pensar um pouco justamente isso que o Léo tava dizendo da nossa relação com o tempo. Porque a gente escuta todos os dias, assim, a gente fala isso, né? Eu tô na correria, eu tô na correria, eu tô na correria. Mas ao mesmo tempo que a gente tá na correria, assim, primeiro, né? A gente tá correndo pra onde? A gente tá querendo chegar aonde exatamente? Dificilmente a gente sabe responder onde a gente quer chegar. E outra questão que eu fico pensando é... A gente passa o tempo todo driblando a passagem do tempo, né? Tem aí os procedimentos estéticos, né? Que a gente pode pensar, botox, harmonização facial, pinta o cabelo, faz não sei o quê, pra segurar um pouco o tempo, né? Pra voltar no tempo. Então é um paradoxo, assim, né? Ao mesmo tempo que a gente passa correndo pra chegar mais rápido aonde? Na velhice, na morte, né? A gente tenta que o tempo pare, que o tempo volte, né? Quando a gente tinha anos antes, assim, né? Na juventude. Então, se a gente pensar um pouco nisso, assim, de como é que o nosso psiquismo funciona, ele funciona por pares de opostos, né? A gente sabe do dia pela noite, a gente sabe do quente pelo frio e a gente sabe da morte pela vida, porque a gente não tem registro no inconsciente da morte, né? É só pelo princípio de realidade. Então, isso é outra questão, assim, que a gente passa negando a ideia da morte, né? Até porque é insuportável, né? Pensar nela o tempo todo. E é por isso também que a gente que a gente faz essa tentativa de segurar o tempo, né? Pra não chegar lá, mas ao mesmo tempo a gente tá correndo o tempo todo. Então, acho que a gente tem que parar e pensar um pouco isso, assim, né? O que a gente tá fazendo do nosso tempo, como que a gente faz essa passagem pelo tempo. O Freud tem um texto que é lindo, assim, que fala sobre a transitoriedade do tempo, né? Que ele diz assim, que não é porque uma flor dura apenas uma noite que ela é menos bela, né? No sentido de que o valor do tempo, ele tem relação justamente com a escassez dele, né? Outra cena, assim, que a gente vê muito é em relação, assim, pais e bebês, né? Ou crianças pequenas, quando faz muito tempo que não se encontra. Quando vem alguém faz muito tempo que não encontra, diz assim, nossa, como cresceu! Sim, o tempo voa, né? Então, depois que a gente passa por alguns marcos na vida, assim, depois que casou, que foi morar junto, especialmente depois que tem filhos, a percepção em relação ao tempo, ela muda. A gente não consegue mais negar tanto como a gente negava antes, porque tá escrachado todos os dias, né, que o tempo tá passando, porque a gente tá vendo aquela criança crescer. E também tem aqueles pais que passam muito tempo tratando crianças como bebês, né? Tentando manter nessa posição de bebê. Por quê? Porque se eu tenho um bebê por mais tempo, eu parei no tempo. Sim. Né? Eu seguro o tempo, assim, com as mãos, né? Claro que isso tem efeitos, assim, sobre a criança, a gente sabe disso. De não deixar a criança crescer, né? Mas tento não ser esse tipo de pai, confesso que eu brigo comigo mesmo, porque muitas vezes eu sou esse tipo de pai que quero que minha filha fique do jeito que ela tá pra sempre, né? Pequenininha, lindinha, perfeita, querida e tal, né? Mas tratando-a como uma criancinha pequena, eu vou estar prejudicando, né? Estou consciente disso e tento treinar pra não fazer. Claro, ela vai, né, vai sair disso, assim, vai se salvar disso, né? Mas o que eu quero dizer é que o adulto faz muito isso por uma questão, isso, assim, que é difícil lidar com a passagem do tempo, é muito difícil. Até sobre isso, né, Ana? Eu entrei há 5 anos atrás eu considero um marco, e pra mim eu passei numa boa, mas agora 5 anos depois algumas coisas vêm na minha cabeça, que é o ENTA, né? Chegar nos 40, a crise daquela popular, que até quero te perguntar sobre isso, a popular crise da meia-idade, né? Agora com 45, que eu vou entrar numa nova fase da vida e tudo mais, né? Eu começo a pensar que eu estou mais pro final do que pro início da minha vida, né? Porque é natural, o tempo passa. E aí a gente começa a ter alguns pensamentos intrusivos, algumas coisas assim. É normal isso? Como passar por isso? Eu tô de boa, mas confesso que penso mais do que eu pensava quando eu pensei que iria pensar, que era com 40, né? Faz o quarentão, né? Aquela coisa. 45 começa a vir alguma coisa na cabeça. É normal isso? Tem gente que fica muito... precisa quase de uma ajuda, porque, tipo, cara, é pensar, né? A gente tá mais pro final do que pro início, né?
Claro. E se a gente pensar assim, ó, que desde o momento que a gente nasce, assim, a gente já tá crescendo, mas também já tá envelhecendo, assim, Sim, né? É isso. É isso. Só que a gente não pensa nisso. A gente começa... É isso que tu tá dizendo, é super normal. Começa a se dar mais conta da passagem do tempo. Só que tem isso que tu tá dizendo, Cabelinho. Se a gente passa muito tempo pensando nisso, consequentemente, a gente passa muito tempo pensando na morte. E daí a gente começa a enxergar esses quadros mais depressivos, mais melancólicos, que daí sim... tu tá mais pensando na escassez do tempo do que no valor dele. Então, as coisas não têm mais sentido, não tem mais valor. Então, sim, tem situações que isso... Assim, o sujeito fica mergulhado nisso, assim, né? E não consegue mais viver direito. Até uma ideia, né? Que existem pessoas que quanto mais velhas parece que ficam mais rabugentas, mais introspectivas, tipo, não querem mais conviver tanto. Pô, o que tem? Esse cara não vem mais com a gente fazer um churrasco, não vem mais, a gente se reúne, e o cara, pois acho que eu tô velho, acho que isso também é mais mente do que corpo, ou é um híbrido de situações onde a pessoa pensa, agora nada mais tem prazer, parece. Eu vejo várias pessoas assim, que o tempo passa, parece que quanto mais idade tem, mais rabugenta, mais mal-humorada, mais ranzinza, mais nada tá bom. É normal isso também? Eu acho que tem várias situações, assim, a questão, né, se o velho é rabugento, assim, se é mito ou verdade, eu acho que é as duas coisas, assim, porque a verdade de cada um, ela é sempre mítica, assim, a gente sempre é sempre uma ficção, né, a gente sempre cria uma ficção de nós mesmos. Agora, são casos e casos. A gente pode acontecer isso que tu diz, de ficar numa coisa mais deprimida, que é diferente, talvez, do que eu penso, assim, desse rabugento, no sentido de alguém que se posiciona mais. Assim, de que, sabe, passou a vida inteira tentando ser reconhecido pelo outro, daqui a pouco abrindo mão de algumas coisas para poder estar mais incluído, e lá pelas tantas se dá conta de que isso não tem sentido nenhum, né? Que se a gente não se reconhece em primeiro lugar, não é o outro, não é o espelho, assim, que vai nos reconhecer. Então, talvez consegue dizer com mais facilidade, assim, não tô afim, não vou, não quero, ou isso eu quero ir, mas assim, não precisa mais agradar tanto o outro. Então, acho que a gente tem que repensar um pouco essa história, assim, né? Ele é rabugento, mas assim, aos olhos de quem? Sim. De quem enxerga, assim, né? Porque daqui a pouco eu tô incomodada, porque, né, tá ali, não tá afim, não quer fazer. Bom, também, sei lá, daqui a pouco tá de saco cheio, não quer mais. Também só quer fazer as coisas que ele quer. Sim. E isso é difícil sustentar, né? Sustentar que a gente faça, que a gente faça só o que a gente tá com vontade de fazer, claro, desde que isso não prejudique o outro, mas sustentar o próprio desejo é muito difícil. E às vezes a gente passa anos e vai conseguir fazer isso na velhice. Sim. E daí é visto, né, pelos outros, que chato, ele não quer fazer nada, não quer. Não tô afim. Não tá afim, entendeu? Tipo, é isso, né? Que interessante. E sobre o tempo, né? O tempo é essa palavra, né? A gente pode falar sobre várias coisas com outros propósitos. Sobre o tempo, hoje eu vejo muito, né, Ana? Tô aqui com ele na mão, né? Uhum. O celular, o computador e tudo, a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Só que parece que a gente não consegue nunca fazer tudo. Isso gera muita carga atrás, né? Gera ansiedade, gera depressão, gera um monte de outros problemas. Como amenizar isso? Porque essa história do celular, assim, a gente entra num certo... É uma coisa ilusória, assim, né? Isso é um engano de que a gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E a gente acredita nisso, assim, né? Porque, bom, é isso, né? Eu tô aqui contigo, mas daí eu tô falando com alguém no celular, daí entra mais não sei o quê no computador. Então, isso é enlouquecedor, no fim das contas, se tu pensar. Porque a gente não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas a gente faz isso o tempo inteiro. Quer dizer, a nossa cabeça vai pra onde, né? Assim, quando tu tá aqui comigo, falando comigo, daqui a pouco tu olha o celular. Quer dizer, então é isso, né? As pessoas estão muito mais ansiosas, muito mais angustiadas, porque tem a falsa sensação de que estão fazendo muitas coisas, que é isso, a correria, tô correndo, o excesso. Tudo em excesso. E ao mesmo tempo, a pessoa tá fazendo muito pouco, né? Sim. Porque primeiro que não pensa, porque não planeja, porque não avalia, porque não, assim,
O que eu quero dizer é que é esse engano, assim. Tem a sensação de que está ocupando muito o seu tempo. Também não sei pra quê, né? Porque a gente também não para pra pensar por que a gente tá fazendo isso. Qual é a necessidade de se ocupar tanto? Em alguma medida é pra tamponar a angústia. Quando a gente tá muito ansioso e sai fazendo, sabe, um monte de coisa, sai se mexendo e fazendo. É pra tamponar, pra fazer de conta que aquilo não tá ali, né? Mas tá. Isso insiste, né? A angústia insiste. Ela continua vindo, daí vem isso que tu diz. Daí começa a vir esses pensamentos intrusivos lá pelas tantas. Eu já vou lá, pego o celular, já olho uma coisa pra ver se eu me distraio daquilo. Mas a gente não consegue fugir da gente mesmo. Isso é impossível. Né? Não tem como fugir de nós mesmos. 8 horas 33 minutos, né? Falando sobre o tempo, eu tô errando o horário direto o dia hoje. O pessoal tá elogiando a entrevista. Olha só que legal a mensagem do Gilbert. Muito bacana a entrevista de hoje. Eu queria escutar, mas estou indo pra dar aula. Pais que deixam os filhos adultos antes do tempo. Também tem o contrário. Existe o contrário também. Ele mandou aqui. De fato, existe essa realidade, né? Pais que dão aquela antecipada na maturidade da criança, né? Acontece, né? Eu não vou dizer que cresça mais rápido. Não vou dizer que não aconteceu lá em casa também, né? 9 anos de idade eu já tava carregando pastel, ajudando minha mãe, né? Mas enfim, tem essa realidade, né? E eu ia trazer essa questão da percepção do tempo, Cabelo. Olha como é louco isso. Pra nós aqui na rádio, cada segundo conta, cada segundo é importante. Pra alguém, por exemplo, que vive no meio do campo, né? Numa lavoura, dias, semanas, meses, ele vai contar o tempo através de um indicador muito mais amplo, né? E estamos vivendo aqui no mesmo planeta, contando no relógio as mesmas horas, mas temos essa visão diferente. Claro, porque o tempo cronológico, ele é uma invenção da humanidade. O relógio é uma invenção da humanidade, né? Porque no inconsciente o tempo, ele é lógico, ele não é cronológico. Por isso dos pensamentos também intrusivos, né? Porque eu posso estar lá com 40, 50 anos, daqui a pouco me vem algo, uma sensação, me vem um pensamento de quando eu tinha, sei lá, 8 anos. Sim. Porque pro inconsciente não existe, né? Essa passagem do tempo cronológica, ela não existe, né? Então, e isso que tu tá dizendo do campo e da lavoura, Léo, é um pouco isso, assim, experimenta ficar um dia inteiro, assim, final de semana, um sábado inteiro, sem olhar pro celular. Deixar o celular... Primeiro que as pessoas, assim, a gente fica meio enlouquecido, assim, né? Porque o negócio parece estar grudado, assim, é uma extensão da gente. Parece que tu tá fora do Tu tá fora do mundo, tu tá fora do tempo. Né? Mas é uma experiência interessante pra se fazer, assim, que depois que a gente consegue fazer isso, dá um alívio tão grande, né? Porque é isso que tu diz, assim, tu tira um monte de coisa, porque o celular, ele vai... A coisa do Instagram, assim, das redes sociais, isso vai te invadindo, né? As imagens vão te invadindo. Às vezes tu nem quer ver aquilo, entendeu? Mas tu abriu e aquilo vai... Bom, as notícias, assim, que a gente vê nos últimos dias, uma coisa é tu abrir um site de notícias ou ligar na rádio. Bom, agora eu quero escutar o que tá acontecendo. Outra coisa é essa invasão de imagem, de quando vê tu tá assim, meu... Sabe? Olha os danos, né, que podem ser causados, né, mentalmente, psicologicamente nas pessoas com esse consumo excessivo, novamente, o excesso, né, a palavra do excesso. Só quero avisar o Gilbert que essa entrevista depois toda vai estar na íntegra no YouTube, eu né? mandei pra ele aqui no WhatsApp que na sequência a gente vai disponibilizar o link pra ele poder escutar na íntegra. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, né? Prestar um pouco mais de atenção no valor do tempo. Porque a gente tá muito na escassez. Lembra do... Vocês já leram alguma coisa do Bauman? Que ele fala sobre os tempos líquidos, né? Não, confesso que não. Que é essa dos tempos e das relações líquidas, assim. Líquido no sentido, assim, de que tudo se desfaz muito rapidamente, assim, né? É tudo muito efêmero, é tudo muito exatamente. Raso, muitas vezes, né? Exatamente. Eu lembro quando a gente era mais novo, né? Até por essa questão do celular e tudo. Como não tinha grupo de WhatsApp, parecia que a gente tinha que se encontrar, né? E hoje parece que tu encontra todo mundo diariamente. Porque tu tá ali no grupo de WhatsApp falando com o teu grupo de amigos, que tua vida inteira tu esperava sexta-feira pra encontrar esse grupo de amigos, pra poder ficar com eles um pouco no final de semana. Hoje a gente não se vê, mas parece que a gente tá sempre junto. E não é assim, eu acho, né, Ana? É diferente. Não é a mesma um engano. coisa, né? A gente encontra todo mundo diariamente, virtualmente, mas no fim do dia a gente tá muito solitário. Se sente muito sozinho. Falando sobre o tempo, né? 8 horas 37 minutos, a gente já tem que se encaminhando pro fechamento do nosso bate-papo, né? Queríamos agradecer a doutora Ana, né? Nossa psicóloga, psicanalista oficial aqui do GJR. Toda vez que ela vem aqui, a galera curte e a gente também, né? Porque a gente entra numa vibe aqui dessa troca. Cara, sempre legal. Muito bacana o bate-papo com a Ana, que volta sempre, né, Ana? Sabe que aqui... todo mês ela tá aqui. Todo mês ela tá aqui. Clubeira, clubista, e titular. Uma coisa legal que a gente pode fazer também, né? Que eu fiquei pensando, que volta e meia, né, a gente conversa, tu me faz umas questões, os ouvintes também podem
fazer, mandar né? aqui pra gente. Mandar questões, perguntas, temas, vamos né? Abrir, vamos gente combinar, Ana, desculpa te interromper, mas vamos combinar de a gente abrir uma caixinha um dia, Léo, no Grande Jornal Regional, pra eles mandarem as perguntas pra gente. E aí eu mando pra Ana, né? Daqui a pouco também, tem coisa que não dá pra falar, tem coisa que daqui a pouco a ética não permite, né? Não dá pra perguntar qualquer coisa. Mas aí a gente conversa, acho que é legal isso mesmo, né? Claro. Uhum. Bem legal. Excelente. Então, por hora era isso. Obrigado, Ana. A gente vai pro rápido intervalo, né, Cabelão? Na sequência, é o último bloco do GJR nessa sexta-feira. Obrigado, Ana. Até a próxima. Obrigada. Valeu, tchau. Grande Jornal Regional. Clube 885. Muito mais.